mais tarde vai ver pelas redes sociais, amém? Hoje a gente vai continuar falando sobre esse tema tão importante e eu vejo tão necessário para os dias que estamos vivendo hoje, de avivamento. A gente que é da antiga, né? Da velha guarda, vamos dizer assim, e a gente, eu não sei onde você possa dizer se é meio nostálgico, né? Mas às vezes a gente é nostálgico dos tempos antigos, como a gente viveu o Evangelho, e era tão bom, e a gente tem que viver dessa maneira hoje, assim, querendo, Senhor, ter esse desejo, obviamente tem esse desejo de gerar no teu coração, você clamar, orar pelas pessoas, Senhor, venha mudar a nossa nação, e vidas possam render aos seus pés, amém? Por isso, nessa hora eu quero te convidar a você abrir a sua Bíblia aí, no livro do profeta Isaías, capítulo 33, qual capítulo isso mesmo que eu falei? Versículo 8, 9 e 10. Isaías 33, 9 e 10. Se achou, diz amém. Se não achou, eu falei, me ajuda aí. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: a terra planteia e definha, o Líbano está envergonhado e posto abaixo. Saron é semelhante a um deserto. Bazã e o Carmelo livram-se de seus frutos. O versículo 10. Agora levantar-me-ei, diz o Senhor. Agora eu serei exaltado. Agora elevar-me-ei. Amém? Amém? E eu quero ler uma versão que diz assim: a terra geme e desfalece, o Líbano se envergonha e se murcha, Saron se torna como um deserto, Bazã e Carmelo são despidos de suas folhas. Agora me levantarei, diz o Senhor, levantar-me-ei a mim mesmo, agora serei exaltado. Amém? Vamos orar. Pai, muito obrigado por esse dia, obrigado pela tua palavra, e hoje queremos clamar mais uma vez: aviva-nos, Senhor, aviva a tua igreja, Senhor, aviva não só a igreja aqui, Senhor, mas a tua igreja de um modo geral no Brasil, Senhor, que o Senhor possa despertar a tua igreja, que as pessoas possam ser despertadas, sacudidas, Senhor, em nome de Jesus, para um grande avivamento, Senhor. Existem palavras, Senhor, sobre isso, que possamos receber, que possamos estar atentos, Senhor, a tudo aquilo que o Senhor quer fazer. Venha, Senhor, falar conosco, venha nos despertar, Senhor, venha nos sacudir, Senhor, no nome de Jesus, e que vidas, Senhor, nesses últimos tempos, possam se renderem a Ti. Declaramos isso no nome de Jesus, amém e amém. Hoje eu quero falar sobre Deus quer nos avivar, amém? E isso é algo que você precisa acreditar, que Deus quer avivar. E o que mais vemos no mundo, se você olhar assim de uma forma geral, o que mais você vê no mundo hoje? Como dizem nesse texto aqui. Meu irmão, o que mais vemos no mundo hoje o mundo está o quê? Gemendo e desfalecendo. Você vê as pessoas hoje de uma maneira geral, vivendo de uma maneira horrível. As famílias sendo destruídas, ódio, raiva, rancor, mágoas. Meu irmão, isso é uma maneira de as pessoas estarem gemendo. E em consequência disso, o que acontece? As pessoas estão desfalecendo. O que é desfalecer, meu irmão? É perder a vida, é perder a sua autoestima, é perder a vontade de querer fazer algo, é perder a vontade de querer crescer, de ter grandes experiências com o Senhor. Isso é desfalecer. Meu irmão e minha irmã, Deus espera poder finalmente nos avivar. Deus quer isso. Deus falou isso a Israel naquela época. Já estava falando naquela época. Aí você pensa assim, será que Deus não quer fazer isso na nossa vida hoje? Claro que quer, meu irmão. O nosso problema maior hoje para Deus fazer isso
É alguns tabus que nós criamos, que a religiosidade cria, que impede muitas vezes do Senhor fazer algo na nossa vida. E em Jesus Cristo, irmão, e através de Jesus Cristo, Ele diz as mesmas coisas para nós hoje. O que é isso, pastor? Deus está falando, através de Jesus na nossa vida, que Ele quer fazer algo, mudar a nossa vida. Por isso Ele nos deu Jesus. Sabe qual é o nosso problema maior hoje? É desprezar aquilo que Jesus quer fazer na nossa vida. Ah, pastor, eu não faço isso não. Será que não, meu irmão? Será que a gente não tem feito isso? Eu falei semana passada, será que a gente tem orado? Quando a gente ama a Deus, a gente ora, a gente lê a palavra, a gente tem vontade de ter relacionamento com Deus. Será que você faz isso? Qual é a primeira coisa que você faz quando você acorda? Será que é isso? Será que você vai ver as notícias? Ai, meu Deus, hoje o dia vai ser brabo. Será que é isso? Isso não é característica de quem quer ser avivado, meu irmão. Será que quando você acorda, você fala, Senhor, muito obrigado, tive um sono bom. Ou de repente, Senhor, muito obrigado, meu sono foi meio conturbado, tive uns pesadelozinhos, mas amém, o Senhor está comigo. Será que a gente faz isso? Vai falar, Senhor, o meu dia vai ser uma bênção. Será que a gente tem feito isso? E por que Deus diz essa frase? Agora me levantarei, diz o Senhor, levantar-me-ei a mim mesmo, agora serei exaltado. Por que ele fala isso? Deus, quando diz, o faz porque a terra estava gemendo e desfalecendo. Deus está falando isso porque existia um clamor. Ele estava vendo, e o pessoal estava clamando. O Senhor veio mudar. Eu já falei aqui, volto a repetir. Tem coisa que a gente tem que ser didático, ficar falando, para a pessoa entender, né, Raquel? Não tem que ser assim, às vezes? Tem que ser assim. Perguntaram para Ruth Graham, esposa de Billy Graham, por que Deus não faz o que fez com Sodoma e Gomorra? Passa o fogo geral, passa o cerol em geral. Aí ela falou, porque existe uma igreja orando. Amém? Meu irmão, senão ia estar um caos isso aí, meu. Se não tivesse a igreja orando, como é que está? Não sei. Mas é o suficiente? Não, não é. Eu acho que a igreja hoje está orando, amém, glória a Deus, mas a gente podia orar mais. Posso ouvir um amém? Não é verdade? Ou você não está concordando comigo? Não é? E com isso, ele quer expressar, quando Deus fala isso, exatamente o que está escrito também em Isaías 44, versículo 3. Está expressando isso. Olha o que diz lá. Isaías 44, 3. Porque derramarei água sobre o sedento. Olha o que o Senhor está falando. Eu derramarei a água sobre o sedento. E torrente sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Será que a igreja hoje está se sentindo como um sedento? Será que a igreja hoje tem se sentido como uma terra seca? E falar, a gente está meio, né, com sede. Você quer ver uma coisa? Quando você está andando naquele solzão, de verãozão, de dezembro, de janeiro, maneirão, né, um calçadão de Campo Grande ou lá em Bangu, né, e dá aquela sede, fica aquele, o que você faz? Água, quero água. É assim ou não é? Hoje, graças a Deus, tem as garrafinhas aí, todo mundo com a garrafinha, né, pega a garrafinha e bebe e mata a tua sede. Então você passa no sinal, pega, ajuda o irmãozinho lá, abençoa o irmão e pega um negócio lá. Tudo que você quer é água. Quando você está sedento, quando a terra está seca, tudo que você quer é água. O que a igreja tem que querer é exatamente isso, eu quero água. Mas água de quem? Não, água do Espírito, que o Espírito seja derramado. É isso que a gente tem que querer. E é exatamente isso que Deus quer dar a uma terra seca. A seus olhos está gemendo e desfalecendo. Isso é uma terra seca. Eu lembro se antigamente, não sei se você vai lembrar de antigamente, quando se mostrava as reportagens lá do sertão. Aí mostrava aquelas terras secas, tudo rachada, lembra? Aquilo dava uma agonia, de ver como é que esse pessoal sobrevive com tanto tempo, com sede, com dificuldade, não tendo água. Como é que é isso? E aí eu pergunto para você, como você sobrevive tanto tempo
sem receber nada do Espírito Santo, nenhuma fagulha, nenhum pingo d'água. Como? E você falar, Senhor, estou em coma, não tive nada hoje, não li nada, não expressei nada, não busquei nada. Como que você vive hoje? A tua terra, a tua vida está secando, está fazendo aquele negocinho lá também. Então, naturalmente, meu irmão e minha irmã, essa promessa vale em primeiro lugar para quem? Para a palavra aqui, para Israel. Amém? Mas eu fico tão feliz, meu irmão, porque posso ter a certeza de que o Senhor dirige essas palavras também a nós, atualmente. Ele está falando com a gente. Derramarei água sobre o sedento e torrente sobre a terra seca. Porque é isso que Deus quer fazer na nossa vida hoje. Agora, se você não se acha hoje, estou sedento, eu sou de uma terra seca. Meu irmão, você não tem necessidade de receber água do Senhor. Agora, se você reconhece na sua vida, caramba, eu estou meio sedento mesmo, eu estou meio terra seca mesmo. O Senhor quer fazer isso na nossa vida hoje. Mas você tem que reconhecer. Uma das nossas reuniões aqui, a gente falando, existe um grupo hoje, uma linha que as pessoas entram na internet, e, meu irmão, existe uma galera aí que só quer deturpar, distorcer as coisas. E aí fala assim, não, você não tem que aceitar Jesus. Isso é ele, meu irmão, tenho sim. Eu tenho sim. Jesus que tem que me aceitar, sim, mas ele também, eu tenho que aceitar ele. O que? É permitir, Senhor, eu confesso a ti como meu único e suficiente Salvador. Tenho sim. E aí as pessoas ficam inibidas de fazer isso, de aceitar Jesus, de falar, eu preciso me reconciliar, eu preciso voltar, eu sou terra seca. Irmão, espiritualmente falando, será que não é a terra seca que se encontra dentro da igreja de Jesus em muitos lugares? Será que a igreja não está vendo hoje como terra seca? Eu não estou falando só da gente, não. Claro que a gente está incluído. Também não vou chegar, não, a gente é a igreja, né? A gente está incluído. Por isso a gente está falando de avivamento. Senão não precisava falar sobre isso. Sim ou não? Estou certo ou errado? Mas justamente ali onde tudo está seco e sem vida, o Senhor quer derramar torrentes de águas vivas. O Senhor quer derramar sobre a nossa vida. Acho que o Senhor fica esperando. Será que essa galera vai clamar? Será que essa galera vai desejar? Será que essa galera vai pedir? Será que essa turma lá da Maranata Church em Campo Grande vai querer isso mesmo? Será? Eu estou pronto para derramar. Com aquela mangueira lá, tipo do cano de 200 mil. Será? Fazer nossa vida e a gente estaria. Não. Está tudo bem. O senhor está olhando, não está nada bem. Não está legal. E a gente está indiferente. E o Senhor quer derramar sobre a nossa vida. Pensa em você. Você quer ver uma coisa? Existe algo hoje, você olhando para a sua vida de uma forma geral, seja ela emocional, seja ela financeira, física, seja em ordem do trabalho, qualquer coisa, que você olha assim, alguma situação, um parente seu que você fala assim, isso aos olhos dos homens é impossível. Você olha, cara, não tem como, mas para Deus é possível. Irmão, se existe, você fala, Senhor, eu preciso de Ti. Eu preciso de Ti. No culto de oração aqui, na sexta-feira, a Cíntia citou Jeremias 33, 3. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que vocês não sabem. A igreja tem que clamar, tem que pedir ao Senhor. Senhor, faça isso na minha vida. E Deus, Ele realmente espera, com um desejo ardente, poder finalmente fazer aquilo que fala também em Isaías, capítulo 30, versículo 18, a parte A do versículo 18, que diz assim, Isaías 30, a parte A do versículo 18, o Senhor espera para ter misericórdia de vós e se detém para se compadecer de vós. Amém? Em outras versões, ele vai demonstrar o seu amor com grande poder. Na Bíblia ele fala sobre isso. Ele vai demonstrar o seu grande poder, o seu amor, meu irmão. Isso é extraordinário.
Será que realmente estamos prontos para receber um derramamento? E como vem um avivamento na nossa vida? Como vem? Para alcançarmos um avivamento real, certas condições, meu irmão e minha irmã, precisam estar presentes em nossa vida. Mas existe uma outra coisa que não devemos esquecer quando falamos de despertamento, o que é uma coisa chamada oração. Amém, Cíntia? Amém. A Cíntia ficou toda feliz que a gente vai fazer um lugar ali de oração aqui na igreja, aqui em cima, na salinha. Vai se reunir para orar. A gente orar. É o nosso sonho. Sonho que a gente tem, ter um lugar, uma torre de oração. A gente vai ter um dia, né? Em nome de Jesus. Um lugar que tiver culto, tiver ali, o pessoal que vai vir vai orar direto aquilo ali. Eu sou meio sonhador, né? Eu fico olhando o Senhor. Eu sonho em fazer uma igreja e ter um terraço, assim, lá em cima, tipo um monte, botar uma grama sintética, ter um espaço para o pessoal ir para lá orar e ficar orando lá. Fazer um banheiro também, uma parte coberta, botar um bebedouro. Eu sonho com isso. Ter uma escada para subir. Mas vai subir muito. Irmão, a gente vai no monte subir. Sobe pra caramba. Vai ali no Monte Sinai aqui na Caixa Boto Ver. É Sinai? É ali? Não, Oliveira. Monte das Oliveiras. Sinai é lá no... Vai no Moriá. Vai lá, pra você ver. E vai no Sinai mesmo. 5 horas subindo no Monte Sinai. Vai lá. O pessoal fala assim, vou não. Não vou não. 5 horas subindo, vou não. Tem bondinho? Não. Aqui nas Oliveiras eu vou ali. Né, Marcelo? Marcelo mesmo vai ali. Ali é bom orar. E botar uma escadinha, o pessoal indo lá, subindo. Vou parar lá e vou orar. Mas vai ter lá um puff. Nada de banco, nada de puff de concreto, nada de... Para orar, não é para orar, não é para dormir. Amém? Então a gente precisa orar, a igreja precisa orar. Temos de orar por um despertamento. A igreja precisa orar por um despertamento. Desperta a tua igreja. Quando eu era pequeno, minha mãe tinha um despertador. Um despertador, meu irmão, quando ele despertava, meu irmão, ele tinha um negócio que... Meu irmão, a gente dava um pulo da cama naquele negócio. Era 2 sininhos que assim batia e aquele troço de um martelinho, aquilo, meu irmão. Teu espírito ia lá no céu e voltava. Acho que a igreja está precisando disso. Se alguém toca um despertador assim, desperta. Você não está vendo o que está acontecendo? Desperta. A seguir, meu irmão, não quero falar das razões para implorarmos por avivamento. Eu pretendo mostrar hoje aqui, meu irmão, com alguns exemplos bíblicos, que a oração por avivamento está plenamente de acordo com a Bíblia. A gente precisa orar para avivamento. E aí eu quero que você pense comigo sobre Asaf, que no Salmo 80, versículo 19, orou 3 vezes. 3 vezes. Ele orou, 80, 19, restaura-nos, ó Senhor Deus dos exércitos, e faze resplandecer o teu rosto, e seremos salvos. E depois no versículo 13 e versículo 7 também, do Salmo 80. O cara está clamando por alguma coisa. Será que a gente está falando de avivamento esse mês todinho? Será que a gente tem nas nossas orações, a gente tem falado, Senhor, restaura-nos, desperta-nos? Ou você falando, eu preciso, Senhor. Porque de repente você ora para o irmão, né? Senhor, venha despertar lá o irmãozinho tal, que ele está precisando, ele está bem esquisito, Senhor. Mas o Senhor está falando, é você que precisa ser despertado. E naturalmente aqui, meu irmão, dentro do contexto, trata-se de uma vivificação exterior. Algo. Mas quando você conhece a história bíblica de Israel, quando você busca lá, mais ou menos profundamente, então se sabe que uma vivificação, uma restauração exterior, sempre antecede a um avivamento que? Interior. Se você quer algo que acontece na sua comunidade, na tua família, na igreja, primeiro tem que acontecer em você. Amém? Meu irmão, a gente não pode viver numa vida de igreja de hipocrisia. Vai acontecer, glória, lá, vai derramar. Meu irmão, e tua vida continua a mesma coisa, não muda. Não há frutos. Jesus ele fez uma declaração:
como se conhece uma árvore? Pelo quê? Pela raiz. Amém, gente? Pelo tronco. É isso? É pelo que ele falou que você conhece uma árvore? Frutos. Ele falou, você conhece uma árvore pelos seus frutos. Você já roubou? Eu já roubei. Várias vezes, você também já roubou. Não vem mentir para mim, não. Fruta no quintal dos outros. Quem já fez isso? Serginho já fez isso? Serginho? Eu quero do Serginho. Muita manga, goiaba. Né? Quem já fez isso? Aí tu vai pegar aquela goiaba bonita. Quando tu abre a goiaba danada para poder assim. Cheio de quê? Bicho. Aí você mordeu a goiaba, só vem metade do bicho e a outra metade. Já foi, meu irmão, já era. É assim ou não é? É. Manga, carambola, aí, não cansei de pegar o quintal dos outros. Pitanga. Eu já estava falando com minha esposa, eu tinha estava conversando, uma coisa que a gente quase não vê hoje, tamarino. Antigamente tinha muito, a gente pegava muito tamarino e doía tudo aqui, ó. Tão azedo. Frutos. Quem quer um fruto ruim? Ninguém. A tamarina grossa, suculenta. Aquilo é maravilhoso. Esse dia eu estava falando com a Tina. A Cíntia já levou umas 2 vezes para mim lá na Vila Nova. Suco de jaca. Eu estou procurando, vou fazer esse jaca. A Cheira foi até na feira. Cheira, vê se tem jaca limpa lá. Eu estou a fim de tomar suco de jaca. Eu vou fazer um suco de jaca. Estou muito a fim de comer suco de jaca. Estou procurando. A gente quer coisa boa. E quando a gente olha um fruto, o fruto dele é bom. O fruto dele é ruim. Por isso, quando Israel orava por nova vida, isso era também um clamor por nova vida espiritual. Por quê? Por renovação interior. Israel estava clamando, muda o nosso interior. Israel estava dizendo assim, não quero continuar vivendo dessa maneira. Muda meu interior. Deus, ele não quer uma igreja hipócrita, demagoga. Ele quer uma igreja viva, que viva o evangelho, que tem o desejo de mudar o seu interior, não mudar as pessoas. Meu irmão, as pessoas vão mudar sim, com o seu testemunho, com a sua vida. Francisco de Assis já dizia, pregue o evangelho, se precisar, fale. O seu testemunho, irmão, que vai convencer as pessoas. Não é no muito falar, é o seu testemunho. Quando isso acontece, o seu interior está mudando. Alguma coisa está mudando. Então encontramos outro exemplo de oração por despertamento e nova vida no Salmo 85. Vemos isso especialmente no verso 6, onde os filhos de Coré imploraram, porventura não tornará a vivificar-nos para que em ti se regozije o teu povo? Olha o que ele está falando. Porventura não tornará a nos vivificar. Está clamando. E o terceiro exemplo de oração por avivamento é encontrado em Abacuque, que eu falei semana passada, encerrei minha palavra semana passada, falando sobre isso. Abacuque 3:2, onde o profeta exclama, tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos e no discurso dos anos, faze-a conhecida. E esse terceiro capítulo também é chamado de Salmo de Abacuque. Quem nunca leu sobre a oração de Abacuque, ainda que a figueira não floresça? Quem nunca leu? Irmão, já parou para pensar nisso? Todavia, Senhor, me alegrarei e me exultarei no Deus da minha salvação. Independente do que esteja acontecendo, eu vou louvar o Senhor. Isso é avivamento, meu irmão. Ouça, meu irmão, o que ele nos ensina a orar. Tenho ouvido, ó Senhor. Ele tinha ouvido. Pois ele pediu, aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos. E no discurso dos anos, faze-a conhecida. Meus irmãos e minhas irmãs. Será que nós também ouvimos as declarações do Senhor? Será que você tem ouvido as declarações do Senhor? Quais têm sido as declarações do Senhor para a sua vida? Quais têm sido? E será que a Escritura
não nos diz por vezes o suficiente que Deus quer mandar um despertamento? Não, sem dúvida. O Senhor deseja fazer isso. Mas será que nós, a igreja, realmente quer? Antigamente nós cantávamos um louvor. Que não passe de nós o teu Espírito, tudo o que foi dito a nós venha se cumprir, que não seja preciso que se levante outra geração, que vá avante, venha sobre nós e realize o teu querer. Geração de adoração. Será que o Senhor vai ter que levar uma outra geração? A próxima geração? Porque a gente fica indiferente? Não. O Senhor quer usar a nossa geração. E que a gente tem que clamar, Senhor, que não passe de nós. Por favor, Senhor, não faça isso. Amém? Sabe o que a gente tem que orar? Orar? Senhor, não quero ver mais a igreja vazia, quero ver a igreja cheia. Mesmo quando eu vejo, eu passo numa igreja, nem para dizer minha, eu vejo a igreja cheia, eu falei, Senhor, aleluia, que bom. Eu clamo. Porque um dia a gente vai ter uma igreja cheia também. E recomendemos apenas as palavras de Isaías 44, 3. Quero citar outra vez para que fixemos bem o seu conteúdo. Porque derramarei água sobre o sedento e torrente sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Esse é o desejo do coração de Deus. Por isso, meu, oremos também. Aviva a tua obra, ó Senhor. Faze-a conhecida. Aviva-se. E, irmão, eu quero frisar mais uma vez. Meu irmão, é bíblico orar por avivamento. Qual outra razão o Senhor teria exclamado em Lucas, capítulo 10, versículo 2? A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. E ele fala, rogai ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Por que está falando isso? De certa forma, essa é a outra oração por despertamento. Cadê os ceifeiros? Os campos estão brancos. Cadê os ceifeiros? Será que no nosso trabalho a gente tem falado de Jesus? Será que na nossa família a gente tem falado de Jesus? Será que na tua vizinhança você tem falado de Jesus? É esses trabalhadores que o Senhor está despertando. Isso é avivamento. Você aonde for fala de Jesus. Você pregue Jesus. Ore por Jesus. Senhor, vem cá. Está o problema? Vem cá, deixa eu orar por você rapidinho. Vem cá. Vem no cantinho aqui. Chama o irmãozinho. Para descer. Amém, glória a Deus. Pronto. É assim. Leva para um canto. O que Deus quer de uma igreja é isso. Por isso vamos orar. Não esquecendo que o Senhor poderia mandar obreiros para a sua seara sem a nossa intercessão. Deus poderia fazer isso? Claro que Ele pode, meu irmão. Mas não faz. E não vai fazer. Ele quer que oremos. Deus quer que oremos. Ele até, de certa forma, espera por nossas orações. Por isso, semana passada eu falei sobre você orar por 3. Meu irmão, bote 3 nomes lá em algo na tua Bíblia. Eu vou orar por esses 3 nomes. E em nome de Jesus, eles vão se converter. E aí, quando se converter, você orou lá para alguém na tua família. Está na igreja, glória a Deus. Vou botar mais um agora. Tá? Consegui um? Orar por, meu irmão, não pare de orar por alguém. Ore por 3. Interceder por despertamento, meu irmão, é como interceder por Israel. O Senhor fala sobre isso, cheio de emoção, em Ezequiel, capítulo 22, versículo 30 e versículo 31. Vou lubrificar a garganta. Ele está falando para mim e para você isso aqui. Ó. Ezequiel 22, 30 e 31. Busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim
a favor dessa terra, para que eu não a destruísse. Mas a ninguém achei. Por isso, eu derramei sobre eles a minha indignação. Amém? Por isso, eu derramei sobre a indignação. Se naquela ocasião, o Senhor tivesse encontrado pessoas crentes que intercedessem perante Ele por o seu povo, talvez tivesse poupado Israel, meu irmão. Aquilo que eu falei sobre Ruth Grant aqui. O mesmo acontece com o despertamento. Mesmo que o avivamento venha exclusivamente da parte de Deus, e mesmo que só o Senhor possa despertar seu povo, temos de orar com fervor para que o avivamento aconteça. Meu irmão, não é orar de qualquer maneira, é orar com fervor. Por isso que a palavra do Senhor fala: o fogo arderá continuamente sobre o altar e nunca se apagará. O que isso quer dizer? Toda vez que o sacerdote ia lá, tirava as cinzas e colocava mais madeira. Tirava as cinzas e botava madeira. O fogo fica queimando continuamente. Não parar. É isso que a gente tem que falar: Senhor, queima. Queima dentro de mim. Vem com o teu espírito sobre a nossa vida. Derrama do teu espírito sobre a minha vida. Eu já contei aqui o meu testemunho quando eu renovei espiritualmente. Meu irmão, tudo quanto era lugar eu ia para buscar. Eu queria. Vigília, vigília de Bento Ribeiro, já fui muito. Às vezes saía direto do trabalho, cansado, ia. Chegava às 7 horas da manhã, acabava às 7 horas da manhã. Hoje o pessoal, amanhã tem que fazer vida. Eu, hein? Não quer ser avivado, meu irmão. E Paulo sabia muito bem, meu irmão, não teria feito pedido aos cristãos de Tessalônica. Paulo sabia disso. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, 1, diz assim: finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós. Olha o que ele está falando. Rogai, como o Gabi falou aqui sobre os missionários. Será que a gente tem orado pelos missionários? Como ele falou, existe várias maneiras de você ser um missionário. Ou você sustenta o missionário, ou você ora por ele, ou você vai. Pastor, não tem como ir, não dá para eu ir. Então, meu irmão, ore. Pastor, não tem como sustentar, não tem dinheiro. Então, ore por ele. Clame, fala: Senhor, venha sustentar essa turma. Eu não entendo, eu já falei aqui algumas vezes, não entendo. Às vezes a igreja manda um missionário para lá e fala: e a gente vai ter mais como te sustentar. Meu irmão, na minha cabeça não tem. Tem que bancar o cara. O cara está lá com propósito. Amém? Meu irmão, a palavra do Senhor se propagando e sendo glorificado já é avivamento. Meu irmão, quando você está falando da palavra do Senhor o tempo todo, você já está avivado, você está querendo avivar mais gente. Será que a gente tem falado da palavra do Senhor? Ainda que tudo seja contra, meu irmão, ainda que todas as circunstâncias sejam contrárias, ainda que na tua família ninguém seja crente, ainda que todo mundo deboche de você, fale da palavra. Você está propagando a palavra, isso já é avivamento. Isso vai acontecer. Vão debochar de você. Vão falar as coisas esquisitas de você. Mas acredita numa coisa, porque quando precisar, primeiro a procurar vai ser você. Para por mim aí. Estou precisando. E é exatamente por isso que o apóstolo pediu que a igreja intercedesse por despertamento. Tem despertar. Será que nós também não temos que orar muito mais por despertamento? E qual é o resultado, meu irmão, de um verdadeiro despertamento em nossa vida? Qual é o resultado? O que ele vai proporcionar em nós? Meu irmão, no mínimo, algumas mudanças assim, visíveis para as pessoas. Então, quando falamos de avivamento, ou mesmo de despertamento,
sempre vem à nossa mente ideias de manifestações poderosas e visíveis do Senhor. A gente vê logo, está acontecendo um grande avivamento ali, o negócio, o bicho está pegando, o fogo está caindo, a gente pensa logo nisso. Sempre pensamos em Deus agindo de maneira grandiosa, através do seu Espírito Santo. Não é assim que a gente pensa, avivamento? Realmente, às vezes, o Senhor se revela de maneira poderosa e visível em nossas vidas, mas isso nem sempre é assim. Sempre. Sabe qual é o nosso problema? O problema da igreja é que muitas vezes a gente quer envelopar o Senhor, quer botar ali uma... E Deus não é assim, meu irmão. Uma vez eu conversando com uma pessoa, com um líder, e falei assim, eu sonho em ter uma casa grande, uns 4 quartos assim, e queria ter um quarto assim, preparado para um profeta, alguém que vinha assim, na igreja, e ter um lugar para essa pessoa ficar, igual lá em Elias, ter uma mesinha, ter um lugar. E aí esse filho falou assim para mim, Jonas, não limite Deus. Eu falei, mas eu não estou limitando Deus, ele está assim. E se Deus quiser dar uma casa com 10 quartos? Eu falei, e se Deus quiser uma casa só de 2 quartos? Deus é que sabe. Eu falei, isso é uma verdade. Então a gente quer envelopar Deus. Irmão, não pensa nisso. Não, tem que acontecer isso. Tem que acontecer aquilo outro. Você é queimado no fogo, está falando em língua? Então, meu irmão, nem todos vão falar em língua. A Bíblia fala sobre isso. Nem todos vão falar em línguas. Mas a gente quer envelopar. É característico, meu irmão. Amém. Tem que falar, mas nem sempre. Às vezes Deus também age de maneira diferente. E um despertamento pode se manifestar de maneiras diversas. Quando acontece isso? Quando Deus decide deixar um despertamento acontecer em pequena escala, dentro da vida de uma só pessoa. Começa numa vida de só pessoa. Semana passada eu falei sobre alguns exemplos aqui que Deus fez uma pessoa. Martinho Lutero, meu irmão, o cara estava lá, e ele olhou, e ele, tem alguma coisa errada aqui. E aí ele pegou a palavra e, bum, despertou, mudou alguma coisa dele. Entendam que avivamento significa, em primeiro lugar, que os crentes mornos, cansados, despertem para uma nova vida espiritual. E entre outra vez, em contato com rios de água viva. Irmão, acho que muita gente hoje está assim, sem contato nenhum nesses rios de água viva. Ou expressando com uma passagem bíblica, a vossa vida está oculta juntamente com Cristo. Colossenses capítulo 3, versículo 3. Esse é quase sempre o início de um avivamento. A vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. A sua vida e Deus. Irmão, as pessoas não precisam ver nada. Você não precisa bater no peito. Eu faço isso, eu faço... Irmão, a sua vida está oculta com Deus ali. Deus sabe do teu relacionamento com Ele. Mas nós pensamos sempre em acontecimentos espetaculares, quando falamos em rios de água viva e em despertamento. Entretanto, o acontecimento maior, mais espetacular, é quando filhos de Deus, que estavam mornos e cansados espiritualmente, se tornam outra vez ardosos pelo Senhor. Você fica com o coração queimando pelo Senhor. Você tem desejo pelo Senhor. Eu quero o Senhor na minha vida. De sentir falta, Senhor, eu estou sentindo falta de Ti. O louvor antigamente fala, eu tenho saudades de Ti, saudades do Teu amor. A gente tem que sentir saudade do Senhor. Há quanto tempo você não sente saudade do Senhor? Se você não tem sentido saudade do Senhor, meu irmão, você está morno, cansado. Eu preciso sentir saudade do Senhor. Quando em suas vidas começam a jorrar outras vezes uns rios de água viva, o falar de Deus é o avivamento. Quando você começar a falar de Deus, meu irmão, em qualquer situação você começa a falar de Deus,
Aí o pessoal fala assim para você, mas você está chato. Então, meu irmão, quando alguém chamar você de chato, aleluia, glória a Deus. Que bom. Estou no caminho certo. Estou falando de Deus. Concluindo tudo isso aqui. Nesse contexto, irmão, pensamos em Elias. Em sua vida, escuta, na sua vida, Elias nunca foi morno, mas experimentou um período de profundo desânimo espiritual. Como é que um cara que nunca foi morno experimentou um período de desânimo espiritual? Justamente Elias precisava ser tocado pelo Senhor. E quando ele necessitava outra vez de rios de água viva em sua vida pessoal, Deus proporcionou a Elias um novo encontro com o Senhor mesmo. O Senhor fez isso na vida de Elias. Se você ler em 1 Reis, capítulo 19, a parte A, do versículo 11, diz assim: lemos sobre a maneira maravilhosa como o Senhor fez isso na vida dele. Disse-lhe Deus: sai e ponte neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor. Em outras palavras, Elias, prepara-se, pois quero me encontrar outra vez com você. Aí então o Senhor vem. Olha o que o Senhor falou para Elias. Elias, algo vai acontecer. Aquele camarada que era ousado, que falava, fazia coisa, o cara estava ali numa situação horrível. Mas como é que Deus se revela a Elias? Como Deus se revelou a Elias? E o texto bíblico ele continua. 1 Reis 19, versículo 11, a partir do versículo 11 até o versículo 13. Olha o que acontece com Elias. E um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante dele. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto. Mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo. Mas o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo, um cicio, ou seja, um sussurro, tranquilo e suave. Ouvindo, Elias envolveu o rosto no seu manto e saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Eu já falei aqui para vocês, vou falar de novo. Toda vez que o Senhor faz uma pergunta para alguém na Bíblia, o que Deus está fazendo? Buscando um relacionamento. Eu falei, Elias, a gente precisa estar mais próximo, vem cá. O que você está fazendo aí? Então, quando Elias teve de ser confrontado outra vez com o rio de água viva, só havia um cio, suave e tranquilo. E foi assim que o Senhor teve um novo encontro com Elias. Foi assim que Deus se manifestou a Elias. Escuta, meu irmão, como era importante para o Senhor despertar e fortalecer seu servo Elias de uma maneira renovada e bem pessoal. Isso aconteceu aonde? No silêncio. Ele estava lá e quietinho. Aconteceu uma brisa suave, algo aconteceu isso. E é isso que eu estou falando para você. Às vezes a gente pensa que é um barulho que vai acontecer, um trovão, meu irmão, pode. Mas a gente não pode engessar, engarrafar o Senhor, meu irmão, deixa o Senhor fazer. Às vezes a gente fica a pessoa adorando, você está levantando o braço, você pula, às vezes o cara está ali quietinho. Ah, meu irmão não adora. Meu irmão, é a maneira dele adorar. É o jeito dele ali. Esquece, vai adorar você. Não se preocupe com o irmão, não. Às vezes é o meu jeito, o meu padrão que é o certo. Não é. É Deus. E assim, meu irmão, creio eu, todo e qualquer avivamento verdadeiro e real tem seu início. Isto é, ele começa bem no fundo do coração de cada pessoa. Se você deseja hoje um avivamento, ele vai começar aí dentro do teu coração. Eu creio nisso. De uma maneira bem suave e bem individual. O Senhor quer fazer isso na sua vida hoje.
hoje. Mas você tem que buscar o Senhor. Buscar-me-eis e me achareis. Quando me buscar de quê? De todo o vosso quê? Coração. Talvez fosse isso que o Senhor queria dizer aos fariseus quando lhe perguntaram quando viria o reino de Deus. E ele respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência. Nem dirão, ele ou aqui, ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Lucas capítulo 17, versículo 20 e versículo 21. O reino de Deus está aí dentro de você. Quem falou isso? Jesus. Não espera, ele está dentro de você. O reino está aí dentro. Meus irmãos e irmãs, vamos orar por um avivamento assim, bem dentro de nós. E que o Senhor nos abençoe nesse propósito, nesses dias. Senhor, aviva-me. Aviva-me. Antes de a gente falar, aviva-nos, a gente, no nosso individual tem que falar, aviva-me. Aviva-me. Fique de pé.